O encontro doutrinário de hoje é com o Pai Júlio, sacerdote e substituto do Templo Espiritualista do Cruzeiro da Luz. E o tema é desenvolvimento mediúnico, os desafios, as dúvidas que ocorrem. Pai Júlio, o senhor iniciou na Umbanda jovem ainda, aos 26 anos. Como é que foi isso? Porque o senhor, por exemplo, teve que abrir mão do sábado, de sair à noite. Como é que foi isso? Como é que é isso para um jovem? Olha, para começar, eu não pensei muito nisso, não. Acho que, como você está falando de juventude, eu acho que o jovem, quando ele... Não é tão jovem, 26, né? Pode ser. Mas ele é sempre um iniciante de empolgação, né? De determinação, aquela coisa que arde. Então esse ardor não me fez pensar no sábado à noite, no tempo que eu estava perdendo. Quem me fez pensar nisso é o que a gente pode chamar de periférico, os amigos, que não eram frequentadores, não eram bandistas, família, enfim. Mas eu propriamente eu me foquei nisso e meu sábado, desde o início, foi dedicado a isso. Muito embora, às vezes, decorrência da idade ainda, eu aguentava, quando acabava a gira, eu dava uma saidinha, tomava um choro, ia para as baladas da época. Mas eu consegui adequar perfeitamente, não tive problema com relação a isso. Não houve... Isso é isso. Tem que abrir mão. E existe a sexta-feira, existe o domingo, existe todos os outros dias da semana para a gente viver. E como é que foi o seu desenvolvimento mediúnico? Há diferença do desenvolvimento da época do senhor para agora? A diferença para nós, médiuns, né? O plano espiritual ele já está pronto, vamos dizer assim. Mas hoje, acho que diante de toda a tecnologia, de todo o avanço, né, o Cruzeiro da Luz ele inicia o corpo mediúnico com muito mais instrumentos, né, do que na minha época. Em 91 era tudo muito rudimentar ainda, não existia internet, se tinha, não me recordo, não era para essa confusão. E na internet você disponibiliza muita coisa para fazer, lógico, o crivo do que é viável e que não vai acrescentar muita coisa. Enfim, hoje eu vejo o corpo mediúnico com muito mais condições, muito mais tranquilidade. Eu costumo dizer que na minha época era mais na base da tora mesmo. Daniel na cova dos leões. Hoje o Cruzeiro da Luz tem uma estrutura que fornece ao médium e desenvolvimento algo que você não vê por aí. Aqui nós temos os estágios, médios que já se encontram em condições de estar incorporando com seus mentores, mas que para ainda ter mais segurança mediúnica, mais afinidade, mais acoplamento com o seu guia, participam de estágios incorporados, estão junto a outros guias com mais experiência, médios mais experientes, participando dos aconselhamentos, das atividades. Na minha época era tudo, os mentores chegaram, estão incorporando direitinho, o médium já tem algum cabedal de conhecimento e o resto é prática. Não deixou de ser um desafio, não deixou de ser uma forja, né? Que hoje dá até mais tranquilidade para ajudar, para orientar, para perceber onde existem as dificuldades e onde estão indo muito bem. Isso eu acho que facilita até para a vida do próprio médium aqui dentro. E quais são os estágios do desenvolvimento mediúnico aqui no Cruzeiro da Luz? Os estágios? Inicia como... Bom, a partir do que o médium é vinculado, ele já está praticamente dentro da corrente. Então ele está sujeito ao seu desenvolvimento mediúnico. A gente chama de adestramento, né? Porque o médium está ali. O que ele precisa é se adestrar a forma de trabalho da casa e as características do guia, permitir que o seu mentor haja através dele. Né? Então, ele já começa desde o início com desenvolvimentos práticos. Nós aqui trabalhamos com isso uma vez por mês e durante as giras, após os aconselhamentos, os médiuns que têm desenvolvimento são os cambones, eles passam por esse desenvolvimento mediúnico, quando os seus guias trabalham isso, a incorporação dos mesmos. Existem os trabalhos de psicografia no último sábado do mês, né, para
proporcionar que o médium ele possa ser um leque, né? A fim de que que o plano espiritual possa trazer as mensagens edificadoras das pessoas. Existem as aulas práticas dos tratamentos espirituais, né? Existe a aula prática de obsessão, de antidoença, de cura, enfim, todo o arcabouço que o Cruzeiro da Luz oferece, desde a incorporação com o mentor no sábado para os aconselhamentos até os tratamentos, existe um desenvolvimento mediúnico, um curso teórico e prático, para que ele possa ter todo o respaldo necessário para ser um bom trabalhador, não apenas como a gente fala, não apenas um médium. O médium, Kardec diz que todos nós somos. O mentor tem que ser um obreiro, ele tem que ser um sacerdote, então ele tem que estar pleno disso. Então esse desenvolvimento mediúnico está forjando esse futuro sacerdote. Com certeza, com certeza. Ele vai, desde o início, aquela fase bem rudimentar, onde surgem as dúvidas, né, na cabeça do médium: quem sou eu? É o guia que está agindo? Não sou eu? Onde a consciência é plena, né? Parece que você, incorporado desde quando você começa o seu trabalho mediúnico, parece que você está mais presente no lugar do que se você não tivesse incorporado. A sua sensibilidade se aflora, né? Isso em decorrência do quê? O seu irmão espiritual que ajuda você, né? Se aproxima e faz esse acompanhamento. É bom que você esclareça isso, porque muitos médicos ficam angustiados, né? Essa questão, sou eu ou é o guia? Eu passei por isso, acho que todo mundo, né? Todo mundo passa por isso. E hoje parece fácil falar daqui da janelinha, mas se a gente parar para pensar, assim, um átimo de segundo que o médium tem, eu falaria dessa forma, eu usaria essas palavras, eu estaria pensando de acordo com o meu mentor, mas é que a gente não tem tempo para pensar nisso, para fazer esse crivo. Então, de cara, surgem as grandes questões. Kardec diz que a mediunidade supõe a natureza. E antes que nós venhamos a conhecer efetivamente o que é mediunidade, através do estudo, a gente acha que tudo é muito sobrenatural, que o guia entra, que ele faz o que quer e a gente não se recorda de nada, onde eu estou, para onde eu fui, o que foi feito de mim. Então, na verdade, mesmo no plano espiritual, vem a nós dizer que trabalha a dois. E que coisa mais bonita você poder participar sem se intrometer, né? Observar tudo que o seu irmão espiritual está falando com uma pessoa, você vê essa pessoa renascer, e um detalhe muito interessante, isso também serve para nós. Ele está orientando duas pessoas ao mesmo tempo. Ao irmão que está ali se aconselhando e a nós mesmos que participamos desse trabalho. E também não apenas como assistentes, né, como se estivéssemos numa bancada vendo tudo. Nós estamos nos doando, nossa participação é presente, né? Somos coadjuvantes, sim. Assim como nossos guias, né? Quem domina, quem comanda é o Cristo. Mas essa é uma dúvida latente. Quem não pensou nisso ainda vai pensar no seu início de jornada mediúnica. Porque você está vendo tudo, mas é só tempo, a lida, ao seguir os anos da estrada, você vai se apagando. Kardec vai explicando a consciência, a consciência, a inconsciência, que é raro, né? Enfim, a grande maioria é sempre consciente, né? Tem aquelas lembranças remotas. Tem um bicho papal dentro dos médios, que é o animismo. O que é o animismo? O animismo, ele pode ser um leque, né? Ironicamente falando, ele pode ser uma forma de você querer aparecer. Isso é para um médium que não tem maturidade, que não está sendo disciplinado dentro da sua casa, ele pode não ter essa disciplina toda. Pode ser, enfim, o animismo ele vem da imaturidade do médium. E a sua imaturidade abre portas para as suas carências, para as suas necessidades. Ela é necessária, o animismo é necessário. O ânimo, a nossa alma, né? A nossa participação presente. Onde o mentor ele vai usar o que ele tem, nós. E através da nossa forma, da nossa forma de ser, das nossas palavras, enfim, ele vai lançar a sua mensagem. O não cometer o animismo é permitir que essa mensagem saia limpa, saia cristalina. É a nossa cota percentual que deve ser mínima. Mas no momento que minhas ideias interferem, meus interesses interferem, eu estou sendo meio anímico. Eu estou embarreirando o trabalho desse mentor. Consequentemente, a gente sabe que
a imaturidade, a falta de conhecimento da complexidade de um trabalho desse, que é o quê? Sério, responsável, que estamos lidando com vidas. Quando um mentor faz uma orientação, um aconselhamento, ele está lidando com uma vida. Uma palavra dele pode ser crucial para a vida daquela pessoa. Não que ele vá ser um guru, mas uma orientação, ela é, para quem chega aqui, né, esfolado pelo mundo, uma palavra forte de encorajamento, isso é crucial. E se nós nos metermos nisso, interferirmos, pode jogar por água abaixo todo o trabalho, uma vida, enfim. E vamos responder futuramente sobre causa e efeito. Mas eu vejo que quando o médium está maduro, ele está esclarecido, ele está forjado, ele está com discernimento, ele vai saber dosar. Ele vai estar se doando e permitindo que o mentor fale para ele. Quando ele é imaturo, quando ele tem carências, necessidade de chamar a atenção sobre si, de ser apontado como um bom médium, como meu guia é super, com certeza ele vai interferir de alguma forma. Né? Como diz o Sr. Manandrinho, por exemplo, quando você vê que o guia concorda com tudo que a pessoa está falando, é porque tem alguma coisa errada. Né? E isso é uma forma, infelizmente, de criar um clientelismo e atrair essas pessoas para junto desse guia. Isso é o médium interferindo. Porque o guia ele fala não o que as pessoas querem ouvir, ele fala o que as pessoas precisam ouvir. E quando começa a concordar muito, é porque está a fim de agradar. Isso é um fato. Isso é um fato. Porque quem vai para o aconselhamento, o melhor que esteja, sempre precisa ouvir alguma coisa. Né? Como o Pai Valdo fala nas palestras, olha gente, os mentores estão aqui à nossa disposição. A gente às vezes não tem o que falar, não tem o que pedir, mas com certeza eles têm sempre o que nos dizer. E se na maioria das vezes aquele mentor ele chega e fala só o que a gente quer ouvir, com certeza tem alguma coisa errada. Tem boi na linha, como se fala. É uma interferência do médium, infelizmente. Quais são os desafios para um médium jovem? Permitir que os mais velhos dosem a sua juventude. Né? Porque ele mesmo não sabe fazer isso aí. Então, a turma mais antiga, a velha guarda dos tempos, que eles se permitam a serem orientados. Graças a Deus, a ala jovem do Cruzeiro da Luz, ela é muito atenta e não vou dizer o termo obedece, né, que parece dar ruim de mando, mas eles acatam muito bem todas as orientações, todas as dicas, tudo que a turma mais antiga, né, que trabalha já há mais tempo, tem para dar. Pequenos toques, pequenas conversas que não são necessariamente aulas, mas que acabam se tornando ensinamentos de como proceder diante de certas situações. E isso eles vão se formando, vão amadurecendo, mas que nunca, como você falou, o que dizer também, que nunca percam esse ardor. Né? Com o tempo, esse ardor ele vai diminuir no corpo físico, vai, mas que ele continue no seu coração, no seu desejo. Eu costumo dizer que no Cruzeiro da Luz, os dias de atividade nunca são iguais ao outro. Né? Toda quinta-feira estamos aqui, todo sábado estamos aqui, toda quarta, enfim, praticamente a semana quase toda. Mas nenhum dia é igual ao outro. O que faz com que isso não se torne uma rotina, é óbvio, é o plano espiritual agindo, mas nós permitindo que essa ação do plano espiritual também nos invada, fazendo com que nós também transformemos isso aqui numa rotina. Que nosso coração arda toda vez que esteja aqui. É a mesma quinta-feira, mas uma quinta-feira diferente da outra. É não perder a velha chama, como diz a música, né? Não perder a velha chama. E basicamente é isso. A questão da idade é como você foi a primeira pergunta que você me fez. É saber renunciar, né? É ter a consciência de renunciar. Se para nós às vezes é complicado, né? A turma jovem, que tem os colegas, que tem as baladas, e hoje cada vez mais o leque se abre, se estende. Então é saber renunciar ao mundo e saber dosar. Vai se tornar um carol no teatro dentro de casa. Vai viver a vida, mas como Jesus ensina,
no mundo sem pertencer a ele, sabendo que são valores passageiros e que são valores reais, né? Que são plantados em nós para ser de Deus. Basicamente, as repressões, elas vão acontecer sempre. sim, né? eu tive. Minha mãe só foi saber que eu estava no Museu da Luz um mês e meio, 2, depois de eu já estar aqui. Mesmo assim, porque eu fui caguetado. Né? Porque a gente sabe que vai depressão. É uma pessoa que leva. Eu passei boa parte da minha infância e adolescência de na praia. E de repente, um sábado, a praia ser trocada por um dia inteiro dentro de um centro espírita, de banda, é de se estranhar, né? Amigos estranhos, familiares estranhos, enfim. Mas até conheci isso aqui. Graças a Deus, todos que estranharam e vieram conhecer, eu te concordo. Não partilham do mesmo dia a dia. Te concordo. É se permitir, é aquela questão de se permitir. E o tempo foi passando e as expressões foram mudando. Né? As expressões foram mudando. Semana vem que fala, né, que o tempo não tem tempo, mas ele é implacável. Né? Hoje existem outras formas de pressão. O mundo vai estar sempre pressionando a gente de alguma maneira. Né? Mas se nós estivermos convictos da nossa decisão, do nosso ideal, né, essa pressão vai vir, vai continuar pressionando e a gente vai continuar andando. Né? Resistindo a isso, às vezes sofrendo, que faz parte. Né? Jesus ele alerta isso. Diz que a gente vai ter aflição. Aqueles que o seguem não tem por onde. O mundo não alisa, não faz cafuné na gente. Só quando precisa. Mas é seguir em frente. É saber que é isso que eu quero. É isso que eu quero. Estou segurando a mão do Cristo e ir embora. E o Cruzeiro da Luz ele tem uma história de trabalho relacionada com os jovens, com as crianças. É muito bonita, muito firme, né? Principalmente quando ele esteve na Bahia, né? Tinha um grupo jovem grande lá de teatro. Foi formidável. Nós chegamos a ter 4 turmas por idade. Né? Aqui a gente está recomeçando bem, graças a Deus. Mas infelizmente às vezes as pessoas pensam que a gente tem que ensinar a criança a bater tambor, né, e cantar ponta. Quando na verdade a evangelização infantil já está no nome, é evangelização. O evangelho é domínio público. Não é da igreja católica, não é dos protestantes, não é de ninguém. É domínio público, todos nós. Então, em Salvador nós conseguimos inserir isso muito bem, uma pessoa muito humildezinha, numa garagem da casa lá que a gente trabalhava. Essa garagem foi começar a ser pintada, né, toda remodelada a gosto das crianças, e foi crescendo, começou a haver a necessidade de dividir em turmas, e todo meados, final de ano, elas faziam alguma apresentação, sempre. A última que me recordo, que foi no ginásio, foi a história de São Francisco, cantada ainda, dentro dos trabalhadores da DIG, que é o Departamento Infantil Juvenil, tinha uma professora de teatro. Então as crianças conseguiram arrancar lágrimas e lágrimas do público, porque foi uma das coisas mais lindas que eu já vi. Né? Você vê a seiva brotando, né, em cada pequenino desse, isso é como Jesus fala, né? Deixa eu ver as minhas criancinhas. Fora de sério isso. É emocionante. E aqui a gente vai conseguir, nós vamos chegar lá. Né? Porque, como diz o Caboclo Cobra Coral, né, vamos ficar com o Evangelho que é santo velho. Ou seja, tem respaldo, tem segurança e dá frutos. E todo trabalho que vem do Cristo, ele não é, como diz na Matiz, ex abrupto, mas ele é perene, ele é consistente. Como diria o Pai Tomé, é devagar e devagarinho, mas vai, não se perde no caminho. E é isso que a gente vem fazendo, e as crianças estão vindo. Isso é uma coisa interessante, né? Que muitas pessoas primeiro estranham ter evangelização infantil no tempo de Umbanda. Aí depois acham que as crianças vêm, como o senhor falou, para aprender a cantar ponta, tocar atabaque. Exatamente. E a questão não é essa. Né? A questão é de evangelização, como diz o título. Né? Evangelização, eu me recordo. Salvador foi muito bonito, mas também houve a resistência. Lá tem resistência para cuidar. Né? Eu lembro de um amigo meu que chegou, eu comentei sobre a evangelização que estava começando a ser implantada no
E ele virou e falou assim, em vez de fazer isso, não seria melhor ensinar essas crianças um código de honra e de conduta? Eu quase perguntei para ele se era orientação moral e cívica, né? Eu falei assim, mas meu amigo, me diga uma coisa, o evangelho é o quê? É um código de vida, um código de conduta, um código de honra. Não existe outro código que não seja evangelho para nós bem vivermos. E como o Pai Valdo fala nas palestras, quando fala da evangelização, que não é aquela velha história, que mundo vamos deixar para as crianças, para os nossos jovens, não. Temos que pensar que jovens nós estamos formando para o mundo. O mundo vai passar pela transição, né? Estamos dentro desse rebuliço da transição planetária. Né? E se essas crianças, esses jovens que são espíritos milenares como nós, não se adequarem, não vai ser falta de caridade, não. Muitos vão migrar. Muitos vão migrar. E a evangelização é para isso, justamente, já para uma criança está nascendo dentro dessa encarnação. É uma flor brotando. Então, o cuidado é muito grande. O regar dessa flor é muito preocupante, muito sério. Para quê? Para que ela venha ser uma flor, para exalar perfume, suavidez das suas pétalas. Né? E é isso que o Cristo quer. É isso que Deus quer. Então, é importantíssima a evangelização. Eu não tive isso. Minha mãe até insistiu, mas eu nunca consegui me adequar. Lógico, meu sapato não era esse, era da igreja católica. Mas boa parte dos jovens que eu convivi dentro da minha faixa etária, não tivemos isso. E eu vejo com o tempo, como o Museu da Luz e tantos outros, suando, ralando para trazer ao convívio das pessoas Jesus, dos pequeninos, dos pais. É importante, tem evangelização infantil e tem evangelização para os pais também, como aqui acontece. Enquanto as crianças estão num ambiente com as professoras, os pais também estão em outro. Para falarem a mesma linguagem quando chegarem em casa. Para saberem interagir. Isso é muito importante. Então, é berço. Isso, o berço do Espírito na encarnação. Tem que haver uma evangelização. Lógico, ninguém quer forjar religião. Você tem que ser um budista. Você tem que ser budista. Você tem que ser isso, tem que ser aquilo. Não. Quando você tiver consciência das religiões, você calça e vê qual sapato que cabe no seu pé. Mas vamos primeiro dar um embolso na parede, né, para que não tenha infiltração no mundo. Vamos nos forrar e depois você escolhe. Você adequa do jeito que você estiver. O senhor falou que, em paralelo ao trabalho que é feito com as crianças e com os jovens, é feito um trabalho com os pais também, né? Então, finalizando a nossa entrevista, que conselhos, que orientações o senhor daria para um pai, para uma mãe, né, que tem um filho médium, que a mediunidade está aflorando, enfim, e que de repente ele não tem conhecimento, não sabe como lidar com isso, pode ficar um pouco assustado, então tem algum pouco conhecimento. O que o senhor diria para essa família? A primeira coisa que eu diria para essa família é: não deixe sua criança no centro e vá para o mercado, para a oficina ou para qualquer outro lugar. Guarde esse momento para saber onde seu filho está. Acompanhar a mudança dele, fazendo também a sua. Kardec chamaria de reforma íntima. Se a casa oferece, como eu falei, um encontro com os pais, dentro desse encontro vão ser sanadas muitas dúvidas, questões espirituais, porque a Umbanda, por ser muito diversificada, ela cria muitas dúvidas, infelizmente, por causa dos nossos irmãos, alguns irmãos umbandistas que ainda não têm tanto conhecimento dela. Então, o que acontece? Esses pais precisam também saber, conhecer. Kardec é a fonte a respeito de mediunidade, de fluidos, de vibratória. Né? E se eu tenho um filho que está começando a descontar isso, eu tenho que saber orientá-lo. Eu não vou pegar e levar ele para o médico, não vou encher de remédio, não vou mandar fazer eletro aqui, como acontece com muita gente. Né? Aí a criança cresce feito um nerd, sofrendo de bullying, porque ele é diferente, quando na verdade faltou um insight dos pais, uma orientação para saber o que está acontecendo. Tá? Se já traz para a evangelização, fica também. Fica. Né? Um ambiente tem evangelização, no outro
Dá um encontro com os pais, onde muitas dúvidas vão ser sanadas. Participa de uma sessão, de uma gira, escuta as palestras, faz os cursos. Traga seu filho para um tratamento espiritual, porque uma criança na puberdade, na adolescência, isso é muito complexo ainda, muito doído, muito sofrido, porque ainda falta o tutano, a maturidade para saber lidar com questões mediúnicas. Mas com certeza, ele é um médium que tem um propósito dentro da sua encarnação, mas tudo tem seu tempo. Só que durante esse tempo, há de se ter a necessidade da orientação. E o tempo, ele oferece isso, a orientação aos pais, aos filhos, o tratamento que é equilibrante nas questões mediúnicas, de vibração, enfim, de energia, e na teoria, para saber como vamos lidar com isso. Imagina, você é uma mãe, um pai, não tem a mínima noção como lidar com isso. O templo vai dar. No centro, o templo de Umbanda, o centro espírita, como o pai também fala, ele é uma igreja, ele é uma escola e ele é um hospital. Então, dentro desse tríplice aspecto, ele tem que fornecer todos os meios para que essa família seja bem tratada, bem orientada e estruturada na sua vida, de forma sempre evangelizante. Então, isso é prioritário. Não adianta você chegar e largar a criança aqui na porta e ir para o supermercado, porque, infelizmente, a grande maioria trabalha de segunda a sexta no horário comercial, e o sábado de manhã é a hora do mercado, é a hora da oficina, enfim. Mas guarda um pouquinho de tempo, tenta se esforçar um pouquinho. Né? Diz o plano espiritual que tem uma questão de preferência. E qual é a preferência maior? O bem-estar da família, o filho crescendo, né? De como eu vou saber lidar com ele, com a questão que ele está vivendo. Imagina que angústia com uma criança que não sabe o que está passando por ela. E os pais que não sabem como lidar com isso. Não falta aí literatura, um crivo da razão e tempos sérios para conduzir as pessoas a esse conhecimento. Eu vejo dessa forma. Júlio, muito obrigada mais uma vez.